Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco e eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia. E quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora, sobre a importância de apoiar a resistência ucraniana para o futuro da classe trabalhadora e de toda a humanidade. Essa semana queria conversar sobre uma conferência para a reconstrução da Ucrânia que foi organizada em Londres nos dias 21 e 22 de junho pelo governo britânico, pelo governo ucraniano, com a participação do governo americano e das autoridades europeias. Além destes, participaram mais de 400 multinacionais. E é claro que nesta reunião o interesse das multinacionais não é a ajuda humanitária, mas sim elas estão de olho nas grandes riquezas que tem a Ucrânia, ou seja, 41 milhões de hectares de terras superférteis, além de riquezas minerais de lítio, titânio, minério de ferro e carvão. E a conferência discutiu que para fazer a reconstrução da Ucrânia tem que se investir na iniciativa privada, ou seja, os fundos internacionais de estados ou de instituições financeiras deve ser utilizado para facilitar esse processo de entrada dessas empresas multinacionais na economia ucraniana, e vai caber ao governo ucraniano fazer uma série de reformas para facilitar isso, como já fez em 2020 a Lei das Terras, que interrompeu a moratória sobre compra e venda de terras e que retomou essa possibilidade a partir de quantidades menores, ampliando essas quantidades de terras, e também a lei trabalhista, né, que já foi promulgada em tempos de guerra, que na verdade retira e flexibiliza os direitos da classe trabalhadora. Bom, o que é importante a gente pensar aqui? Do ponto de vista da maioria do povo ucraniano, que são trabalhadores, trabalhadoras, são pequenos proprietários de terra, o que seria interessante, né? Em primeiro lugar, a reconstrução da Ucrânia começa por uma vitória no período mais breve possível sobre a totalidade do seu território da resistência ucraniana contra a invasão russa. E por que eu digo isso? Porque se uma parte do território ucraniano ficar com a Rússia, é uma parte das riquezas do país, é uma parte dessas terras agriculturáveis, é uma parte das riquezas minerais, é uma parte dos portos estratégicos para a Ucrânia. E então é importante retomar todo o território. Em segundo lugar, que isso seja feito o mais breve possível, porque o prolongamento da guerra envolve não apenas o sofrimento do povo, mas também a destruição, né, da infraestrutura do país. Esses objetivos não foram tratados na Conferência de Londres, né? Esses objetivos, na verdade, são os objetivos do povo, né, ucraniano. Outra questão importante da gente pensar é que neste período em que ainda segue a guerra, e que ninguém sabe quando vai terminar, há medidas essenciais que são do interesse da classe trabalhadora. Um exemplo disso é o pedido que foi feito em dezembro por uma série de organizações da sociedade civil para se interromper o processo de compra e venda de terras durante a guerra e mesmo num período posterior. E por que isso? Porque neste momento em que a população está toda envolvida no esforço de guerra, é um momento que a oligarquia ucraniana ela tem muito mais facilidade para fazer uma aquisição das terras e concentrar, né, ainda mais essas terras em aliança, é claro, com grandes grupos internacionais. Então, essa questão das terras é uma questão importante agora, durante o período de guerra, mas também é uma questão importante para o período após a guerra. Por quê? Vejam só, a oligarquia ucraniana e as grandes empresas multinacionais
controlam cerca de 9 milhões de hectares dessas terras super férteis da Ucrânia. Isso, em primeiro lugar, é um negócio meio esquisito, porque as terras eram todas propriedades do Estado até 1991. Mas o que aconteceu? Nos primeiros anos, né, ou nos últimos anos do século passado, a oligarquia ucraniana, que consiste em ou dirigentes do Partido Comunista ou seus amigos, ela promoveu, na verdade, um roubo dessas terras, né? E construiu essas alianças com empresas multinacionais, e eles mesmos, os oligarcas, eles constituíram empresas que muitas vezes estão sediadas em Chipre ou em Mônaco para escapar do pagamento de impostos, né? Então, essa questão dessa apropriação indevida e maciça das terras ucranianas tem que ser naturalmente um objeto de discussão. Por quê? Qual é o interesse nacional? Qual é o interesse da classe trabalhadora? É isso que tem que ser observado, né? Existem cerca de 8 milhões de pequenos proprietários de terra na Ucrânia, né? Eles produzem para o mercado interno, a oligarquia produz para exportação. Os pequenos proprietários produzem de uma forma sustentável. Os grandes proprietários não fazem isso. Então, o povo ucraniano tem que ter todas as condições para discutir democraticamente qual deve ser as medidas para reconstruir o país e a serviço de quem. Um outro exemplo é sobre as riquezas minerais do país. As mineradoras, né, a experiência internacional mostra que elas entram nos territórios, devastam a natureza, poluem as fontes de água, como, por exemplo, fizeram aqui em Minas Gerais, né? Tem cerca de 400 barragens que acumulam resíduos tóxicos. 2 delas romperam nos últimos anos, provocando uma devastação, mortes. Então, a gente tem que ver qual que é o modelo de mineração, porque um modelo baseado no interesse das grandes mineradoras internacionais está em colisão com os interesses da classe trabalhadora. A mineração, do ponto de vista da classe trabalhadora, tem que ser feita, mas preservando os interesses das comunidades vizinhas e também preservando o meio ambiente. É um outro tipo de exploração mineral. Bom, então, é claro que nós estamos discutindo uma situação futura e o presente hoje, na verdade, é a gente apostar na vitória da resistência ucraniana. Nessa última semana foram conquistados, não lembro bem, são, se eu não me engano, 30 quilômetros quadrados apenas de território ucraniano, que foi retomado dos russos. E o grande problema que as forças ucranianas têm é a falta de aviões de combate, ou seja, ela não tem hegemonia aérea para conseguir promover a sua contraofensiva. E o outro grande problema é não ter mísseis de longo alcance para poder romper as linhas de suprimento que abastecem a linha de frente russa, já dentro de território ucraniano. Então, é necessário, aqui no Ocidente, em particular nos países que são integrantes da OTAN, que a classe trabalhadora realize campanha para pressionar esses governos a entregar o mais rápido possível todos os aviões de combate modernos que a resistência ucraniana precisa, também os mísseis de longo alcance, para que a gente possa expulsar os russos de todo o território no menor prazo possível. Essa é, neste momento, a principal medida que vai ajudar na reconstrução da Ucrânia. Então, terminamos aqui essa edição. Slava Ukraini, Slava Rabotnik Chamu Klasu Visir Kraien, glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.